Se o Santos sofre com a falta de gols dentro de campo, agora Alexandre Matos, na minha opinião, faz um golaço e traz um baita de um lateral direito para jogar pelo Santos. Está tudo acertado, a base contratual está tudo certinho, falta apenas assinar e agora a liberação do Palmeiras para que ele chegue já nessa janela. O Santos não tem os jogadores só para o ano que vem, como estava sendo acertado antes. O Santos esperou o Mundial terminar para conversar também com o Palmeiras e o Mike conversar com o Palmeiras para que ele chegue agora também já nessa janela e o Santos tenha dois novos laterais direitos, já que o Igor Vinícius já está jogando pelo Santos. Vamos falar sobre Mike, sobre lateral direita, sobre a possível saída de JP Sherman, sobre tudo que a gente tem sobre Santos hoje. Faz o seguinte, se inscreve no canal, clica no botãozinho do like, isso é muito importante, estamos chegando pertinho dos 11 mil inscritos aqui no canal e você ajuda demais clicando no botão de inscrição, deixando seu like e também a sua opinião. Acha que o Mike chega já para dominar a posição, será o titular? Ou o Igor Vinícius vai dar trabalho, já que contra a Desportiva ele acabou indo bem. Gostei bastante das características que o Igor Vinícius trouxe para a lateral direita. Mas vamos falar sobre tudo isso aí, dar um parâmetro geral, trazer aqui a opinião, e eu quero o debate, quero a opinião de vocês. Coloca nos comentários o que vocês acham da chegada de Mike. Só que antes da gente falar sobre isso, tem uma grande novidade, né? O Santos, o Corinthians, o Cruzeiro, diversos clubes fizeram uma publicação misteriosa nesse fim de semana, dizendo que teríamos uma revolução no futebol brasileiro, que o Santos agora sabe. E quando todo mundo esperava, né, que o Santos trouxesse uma SAF, o Santos trouxe a SAB. E o que seria a SAB? É a forma de investimentos quando você compra a Brahma. Se você compra a Brahma, principalmente no aplicativo do Zé Delivery, você vai lá, compra a sua cerveja e parte desse dinheiro vai ser revertido em investimento. Então, quando você quiser, vai no aplicativo lá do Zé Delivery, seleciona a Brahma, compra a Brahma aí geladinha para sua casa e coloca lá que você quer fazer parte do investimento do Santos. Você vai reverter esse valor para o Santos, obviamente, porque é uma parceria nova do Santos que pode realmente mudar a forma de você consumir a sua cerveja. Você vai comprar a cerveja, vai comprar a Brahma e vai ajudar a investir no Santos. E uma novidade maior, a Zé Delivery é parceira do Oriente Santista. Vai no link na descrição para inaugurar a SAB do Santos, clica no link, compra a sua Brahma, investe no Santos e ainda ajuda o canal Oriente Santista. Clica no botãozinho aqui embaixo na descrição para ajudar o canal e para ajudar nessa nova forma de investir no Santos com a SAB, que chegou agora nesse fim de semana com o Santos. Outra parceira, obviamente, que vocês já conhecem, é a Foot Fanatics. Quer comprar uma camisa do Santos oficial? Vai no link também na descrição, clica aí e ajuda o canal e ajuda, obviamente, ao Santos comprando um produto oficial. Quer investir no Santos? Clica no botão do Zé Delivery. E quer comprar o seu uniforme, seu material esportivo, clica no botão da Foot Fanatics. Os dois estão aqui na descrição. Vamos falar de Mike, lateral direito, que chega agora ao Santos para poder suprir talvez a necessidade que o Santos tinha na lateral direita, principalmente após a saída de Léo Godoy, que não agradou. O Santos trouxe o lateral para essa temporada, não supriu as necessidades, ficou no banco, quase não jogava, porque realmente era um nível muito baixo para o nível que o Santos precisava. O Santos tem, obviamente, também o Aderlan, que é um lateral experiente, um lateral que é muito mais construtor, que usa muito mais a saída de bola, tem a marcação, mas não tem um apoio tão forte. Porém, também tem o JP Sherman, que é um lateral jovem, com grande potencial de mercado, ainda é muito novo, tem um potencial para crescimento. Então, estamos falando de 5 laterais direitos aí diferentes nessa temporada. Léo Godoy já foi embora, era emprestado. Aderlan é mais velho, mais experiente, inclusive pode fazer função de zagueiro dentro do Santos, o que pode ser uma boa alternativa com as chegadas de Igor Vinícius e Mike. E temos JP Sherman. Esse recebendo sondagens de grandes clubes da Europa, principalmente o Benfica, por exemplo, que também é um dos times que chegou aí com uma proposta para tentar levar o JP Sherman. Como o JP Sherman está tendo aí a ajuda de diversos empresários para se colocar na Europa, eu acredito que o Santos vai fazer sim caixa com o JP Sherman. O Santos precisa de dinheiro e está precisando de venda de jogadores. O Fluminense está querendo comprar o Nonato em definitivo, JP Sherman é uma alternativa de saída e o Santos trouxe, entre aspas, 2 laterais direitos a custo zero. O Igor Vinícius, que você não paga direito federativo,
obviamente paga a luva de contrato, salário, as despesas que o jogador traz, mas não precisou tirar ele de nenhum outro clube. E o Mike, a mesma coisa com o Palmeiras, que está acabando o contrato dele agora no fim do ano. E agora, como ele teve uma proposta de renovação somente por mais um ano com o Palmeiras, que finalizaria no final de 2026, o Santos propôs 3 anos de contrato. Vou trazer aqui a matéria completa, tá? Do Meu Peixão, que foi o primeiro site, blog que cobre, né, o Santos, que trouxe a informação lá atrás sobre a possível chegada aí de Mike. Deixa eu só trazer aqui. Boa, agora sim. Ué, a tela não tá aparecendo de novo. A outra vez também não apareceu. Não tá querendo aparecer, não faz mal, a gente lê aqui para vocês. Portal Meu Peixão. Santos encaminha pré-contrato com Mike e busca liberação antecipada junto ao Palmeiras. Ontem também o Sormani trouxe a informação de que ele também está acertado com tudo em relação ao contrato. Base contratual de salários, direitos de imagem, luvas que vão ser pagas em contrato, tempo de contrato, que são 3 anos, tudo isso está tudo acertado com o Mike. Ele já aceitou jogar no Santos, porque sabe que será titular no Santos e terá 3 anos de contrato, diferente que seria com o Palmeiras, que seria só mais 1 ano de contrato. Agora no Santos ele vai ter mais tempo de contrato, mais tempo para jogar como titular, obviamente, e sabe que perante o cenário nacional, ele vai ter uma abertura muito grande em relação à exposição, justamente por jogar no time onde está o Neymar, né? E outra coisa, né? Ele tem uma proximidade muito grande também do seu staff com o Alexandre Matos, e isso ajuda bastante aí na relação com o Mike de chegar ao Santos. A matéria diz basicamente o seguinte: o Santos avançou nas tratativas para contratar o lateral direito Mike do Palmeiras. O clube da Vila Belmiro já encaminhou um acerto de pré-contrato com o jogador. Como eu falei, tudo em relação ao contrato está acertado. Mas, para acertar só com o Mike, ele chegaria em janeiro. O Santos quer ele para agora e está tentando a liberação do Palmeiras. Agora, o objetivo da diretoria santista é viabilizar a saída antecipada do atleta para contar com ele já nessa janela de transferências. Segundo a apuração do portal Meu Peixão, Mike deverá assinar por 3 temporadas com o Santos assim que obtiver a liberação do Palmeiras. O clube paulista ainda tentou renovar por mais um ano, atendendo a um pedido do técnico Abel Ferreira, que valoriza a experiência e a versatilidade do jogador, mesmo com ele atualmente sendo opção no banco. O Abel cansou de utilizar 2 laterais direitos no Palmeiras, um como um lateral de fato construtor e um lateral como um ala mais ofensivo, fazendo aquela dobradinha pela direita. E o Mike, por diversas vezes, jogou dessa forma também. Ainda assim, Mike se mostrou receptivo ao projeto santista, que prevê titularidade, porque o Santos precisa de um lateral direito, e maior estabilidade contratual, 3 anos ao invés de apenas 1. Seria o dobro, na verdade, né? Porque como ele tem meio ano de contrato, mais 1, seria 1 ano e meio. No Santos são 3, então é o dobro de tempo de contrato. Para a carreira dele, obviamente, para quem está chegando perto do final da carreira, é muito melhor para o Mike. Um fator decisivo nessa negociação é a relação próxima entre Mike, seu staff, e Alexandre Matos. Diretor executivo do Santos, foi Matos quem levou o lateral ao Palmeiras anos atrás e também tentou contratá-lo para o Cruzeiro na temporada passada. Agora, no comando do futebol santista, Matos tem conduzido as conversas para costurar um acordo com o Palmeiras e garantir a liberação do jogador nos próximos dias. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra no início da próxima semana, para em seguida intensificar as conversas pela rescisão antecipada. Olha, o anúncio, pelo que eu sei, pode ocorrer nessa semana ainda, tá? Agora, a gente está começando agora, segunda-feira, começando a semana, pode ser que aconteça nessa semana ainda o anúncio do Mike, tá? Tá bem mais avançado do que está na matéria aqui, pelo que eu sei, tá? A negociação foi antecipada com exclusividade pelo portal Meu Peixão, lá no começo de junho ainda, né? Quando ainda ia começar o Mundial de Clubes, né? Traz aqui um panorama geral, tá? O Meu Peixão traz toda a parte aqui sobre a apuração, sobre o Palmeiras no Mundial e tudo mais. Vamos agora à opinião. O Santos trouxe Igor Vinícius, trouxe um lateral direito, contratou. Por que vai trazer o Mike? Qual é a intenção em trazer mais um lateral direito? Você precisa de um zagueiro. É aí o ponto-chave. O Santos precisa de um zagueiro. E tem agora 2 laterais direitos. Vai vender muito provavelmente o JP Sherman, que eu sempre falei, precisa de um lateral direito titular, para ser o cara realmente para carregar o peso de jogar todos os jogos. E o JP Sherman, um garoto para entrar conforme vai acontecendo nos jogos e ganhar experiência e conviver com esse lateral direito.
Isso é o que eu sempre imaginei que seria o ideal. Basicamente acontece com o Escobar na lateral esquerda e o Souza, que eu acho que esse é o certo. Como temos hoje o Gabriel Bontempo, que é um bom jogador, mas não é titular, não precisa que o Bontempo seja titular. Ele vai ganhando experiência e aos poucos vai ganhando cada vez mais espaço dentro do elenco. Esse é o natural. E eu acho que o JP Sherman deveria ter esse espaço. Mas eu acho que pelo desgaste que já teve com a torcida, por tudo que o JP Sherman já demonstrou em campo, lados bons e ruins, eu acho que ele acabou sendo desgastado pela necessidade da lateral com a torcida do Santos. Então, muitas vezes que ele entrar, ele vai tomar muito mais vaia do que de fato merecia, justamente por ainda ser muito novo, ele não chegou nem a ter 20 anos ainda. Então acho que ele tem muito potencial e provavelmente eu comparo isso, eu falo com muitos amigos sobre o JP Sherman, eu comparo ele muito com Emerson Palmieri, que acabou tendo a necessidade de jogar, não conseguiu demonstrar o seu futebol, não conseguiram explorar o potencial que ele tinha, ele acabou tendo que ir embora para a Europa e lá na Europa fez carreira, chegou na seleção italiana, se naturalizou, fez uma carreira muito de alto nível, né, de grandes clubes europeus e não à toa chegou na seleção italiana. Acho que o JP Sherman é mais ou menos um caso parecido do que deve acontecer com o lateral, aí, o jovem do Santos. Com o Santos tendo um desgaste, não tendo mais Léo Godoy, JP Sherman provavelmente vai sair para o Santos fazer caixa, sobraria só Aderlan. Aderlan que pode inclusive jogar de zagueiro e jogar de volante, que é um cara que tem construção, sabe jogar muito mais pelo meio e não tem mais a intensidade que necessita, né, para um lateral direito. Eu acho que ele pode, inclusive, se encaixar nessa posição. O Santos pode, quem sabe, colocar o Aderlan mais como lateral direito e ter Igor Vinícius e Mike como seus dois laterais. Acho que você resolveria alguns problemas. O problema de onde você vai encaixar o Aderlan e o problema de precisar de um outro zagueiro. Porque o Basso a gente sabe que é limitado, o Zé Ivaldo a qualquer momento ele pode dar uma num cara e ser expulso. Acho que o Aderlan pode acabar ganhando espaço nessa forma de construção de jogadas. Não à toa Luan Pérez e Basso ganharam espaço, porque o Kleber Xavier enxerga que o Santos precisa construir muito melhor de trás. Gil é um cara mais lento e o Zé Ivaldo, querendo ou não, é só chutão para frente, não tem aquela saída de bola com qualidade. Acho que o Aderlan agregaria bastante jogando pela zaga pela direita. Não, a experiência, acho, ajudaria muito o Aderlan. Agora, por que trazer o Mike já tendo o Igor Vinícius? Porque o Igor Vinícius é um cara, na minha opinião, razoável apenas. E se você tem a oportunidade de trazer um cara como o Mike, se ele tiver fisicamente adequado para poder jogar, como é o caso do Zé Rafael, o Zé Rafael é um caso bem parecido, inclusive vindo do Palmeiras também. O Palmeiras está num nível acima, isso a gente não tem como negar. Então, caras que não servem mais para o Palmeiras, servem sim para o Santos de hoje. Camisa por camisa, história por história, isso não se encaixa. Mas o momento de cada clube, sim, isso se encaixa. Então, um cara que tem qualidade, mas para o Palmeiras já não serve, para o Santos de hoje, para a reconstrução que o Santos, eu não gosto da palavra, mas a gente tem que usar, eu acho que para esse momento serve. E o Zé Rafael é um cara que tem qualidade e que se fisicamente tiver em condição, agrega demais ao Santos e não à toa está agregando e tomou conta da posição de volante do Santos. O Mike é a mesma coisa, é um cara que tem qualidade, que sabe muito bem atacar, tem uma experiência muito grande em relação à parte tática defensiva e consegue ajudar na construção, além de já ter ali um entrosamento com o Zé Rafael até para cobrir as subidas do Mike. Então, para mim, é uma grande aquisição. Precisa ver se fisicamente ele consegue jogar. Esse foi um dos grandes problemas do Mike ao longo da carreira. A parte física e a condição de jogar jogos consecutivamente. Esse é o único porém. O Santos conseguindo, né, encaixar o Mike e conseguindo colocar ele para jogar frequentemente, eu não vejo problema nenhum. Igor Vinícius acho que é uma boa alternativa para o banco. A gente teria dois bons laterais esquerdos, que são Escobar e Souza, e dois bons laterais direitos. Ninguém espetacular, ninguém fantástico. Mas para mim, como titulares e reserva, o Santos ganha e ganha muito em relação ao elenco e ainda pode sobrar o Aderlan para fazer a zaga quando for necessário. Acho que o Santos cresce muito em relação ao seu elenco. Para o momento de hoje, para você reconstruir o clube, colocar o clube num patamar um pouco maior, sair da zona de rebaixamento, desafogar jogadores experientes, com qualidade e tendo assim fisicamente condição de jogar, eu acho que é o caminho para o Santos agora. Não tem dinheiro para contratar jogadores fantásticos, mas dá para trazer jogadores como o Mike,
como Igor Vinícius, como Zé Rafael, que vem a custo zero e o Santos pode colocar para jogar. Quero a sua opinião, o que você acha da chegada de Mike, lateral direito, que aparentemente está tudo certo, falta assinar, e o Palmeiras que já deu o sinal de que vai liberar o Mike para o Santos nessa janela. Uma coisa a gente tem que falar, politicamente, articular os bastidores, isso é de Marcelo Teixeira, e Alexandre Matos é um cara que também sabe fazer isso. Então, nos bastidores, entre clubes, negociação, eu acho que o Matos é muito mais a linha de Marcelo Teixeira. O Santos cresceu muito, na minha opinião, nos bastidores com a chegada de Matos, agregado, obviamente, ao que Marcelo Teixeira já sabe fazer. Tem muitas ressalvas e vejo muitos problemas com o Teixeira, mas isso é inegável. A parte política, né, essa forma de conversar do Teixeira, isso a gente sabe que ele tem muita noção e tem muito tempo de experiência. Pelo menos nesse ponto, ajuda e agrega muito ao Santos. Quero a sua opinião. Acha que tudo isso realmente vai influenciar, vai fazer com que o Mike chegue nessa janela? No mínimo, em janeiro, ele está garantido. Pelo que a gente tem de informação, está tudo certo. Falta só a liberação do Palmeiras, deve acontecer essa semana. Põe nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal, clica no like e para inaugurar a SAB com o Santos agora, clica no botão do Zé Delivery aqui na descrição, garante a sua brama e ainda devolve uma graninha para o Santos. Um abraço, tchau, tchau.